As Boas Novas segundo Marcos. Princípio das Boas Novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito em Isaías o profeta. Veja, enviarei o meu mensageiro na sua frente, o qual preparará o seu caminho. A voz de alguém está clamando no deserto: preparem o caminho para Jeová, endireitem as suas estradas. Ai, Deus. Só um minuto. Endireitem as suas estradas. João Batizador estava no deserto pregando o batismo em símbolo de arrependimento para o perdão de pecados. E todo o território da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ao encontro dele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando abertamente seus pecados. João usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava: alguém mais forte do que eu vem depois de mim, e não sou digno de me abaixar e desamarrar o cordão das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. No decorrer daqueles dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Imediatamente, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito descer como pomba sobre ele. E uma voz saiu dos céus: você é meu filho, o amado, eu o aprovo. E o Espírito o impeliu imediatamente, a ir ao deserto. Assim ele ficou no deserto por 40 dias e foi tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens, mas os anjos o serviam. Então, depois de João ter sido preso, Jesus entrou na Galileia pregando as boas novas de Deus e dizendo: chegou o tempo determinado e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e tenham fé nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, ele viu Simão e André, irmão de Simão, lançando suas redes no mar, pois eram pescadores. De modo que Jesus lhes disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu não vou fazer as pausas reflexivas que geralmente eu faço, porque esse não é o objetivo da leitura. É só uma leitura, tá? Esse não é o objetivo agora. Então, vou seguir com a leitura. E eles abandonaram imediatamente em Mira-lhe as suas redes e o seguiram. Depois de ir um pouco mais à frente, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, enquanto estavam no seu barco consertando as suas redes. E sem demora, ele os chamou. Então eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados e o seguiram. E entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E as pessoas ficaram maravilhadas com o seu modo de ensinar, pois ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Naquele momento havia na sinagoga deles um homem sob poder de um espírito impuro, e ele gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Veio nos destruir? Eu sei exatamente quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o censurou, dizendo: cale-se e saia dele. E o espírito impuro, depois de lançar o homem em convulsão e gritar ao máximo da sua voz, saiu dele. Pois bem, todos ficaram tão pasmados que começaram a discutir o que tinha acontecido, dizendo: o que é isso? Um novo ensinamento. Ele dá ordens com autoridade até mesmo a espíritos impuros, e eles lhe obedecem. De modo que o relato sobre ele se espalhou rapidamente em todas as direções, por toda a região da Galileia. Depois saíram da sinagoga e foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram dela a Jesus imediatamente. E Mira-lhe. Ele se dirigiu a ela, pegou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, após o pôr do sol, as pessoas levaram a ele todos os doentes e os possessos de demônios, e a cidade toda estava reunida na frente da porta. Assim ele curou a muitos que sofriam de várias doenças e expulsou muitos demônios, mas não deixava os demônios falar, pois sabiam que ele era o Cristo. De manhã cedo, quando ainda estava escuro, ele se levantou, saiu e foi para um lugar isolado, e ali começou a orar. No entanto, Simão e os que estavam com ele fora à sua procura, ao encontrá-lo, disseram-lhe: todos estão procurando o Senhor. Mas ele lhes disse: vamos a outro lugar.
às cidades vizinhas, para que eu também pregue ali, pois foi por isso que vim. E ele foi pregando nas sinagogas deles em toda a Galileia e expulsando os demônios. Aproximou-se dele também um leproso, suplicando-lhe até de joelhos: se o Senhor apenas quiser, pode me purificar. Em vista disso, ele teve pena e estendeu a mão, tocou no homem e lhe disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra desapareceu dele e ele ficou purificado. Então, Jesus o mandou logo embora, depois de lhe ordenar com firmeza: tenha o cuidado de não contar nada a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação que Moisés determinou em testemunho para eles. Mas depois de se afastar, o homem começou a proclamar e a divulgar amplamente o acontecido, de modo que Jesus não podia mais entrar abertamente na cidade, mas ficava fora em lugares isolados. Contudo, as pessoas continuavam a vir a ele, de todas as partes.